Olá, professor. Estou aqui com o Eric para fazer a apresentação do nosso trabalho. A gente vai fazer um trabalho sobre análise semântica. Vou apresentar o Eric aí também. Tudo bom, professor? Eu sou Eric Janeco Souza, vou acompanhar o Natan na apresentação do trabalho. Quando a gente entra no escopo da análise semântica, é comum a gente buscar remeter a conceitos dentro do próprio português. Quando a gente analisa sintaticamente uma frase, a gente busca elementos nessa frase, palavras, e tenta buscar, dentro das regras da própria língua portuguesa, o conceito para essas palavras e entender dentro da frase o que cada uma significa. Na análise sintática da linguagem de programação, a gente faz a mesma coisa. A gente pega uma frase, no caso um comando, de um algoritmo, e analisa dentro das regras o que cada palavra desse comando significa, seja ela variável, um comando propriamente dito, tipo while, um loop, etc. Semanticamente, no entanto, a gente busca trazer o sentido da frase dentro de um escopo, dentro de um contexto. A gente olha para mais áreas do texto, mais áreas da frase, numa visão um pouco mais ampla para poder entender o que essa frase significa. Dentro da linguagem de programação é a mesma coisa. A gente olha no algoritmo todas as variáveis, todos os conceitos, todos os comandos, e vê no código onde tem a declaração dessas variáveis, onde elas são mudadas, e assim a gente traz uma visão um pouco mais ampla que a gente não consegue no conceito da análise sintática. É por isso que quando a gente tem um problema que é impossível de se descrever sintaticamente, ou então extremamente complexo, humanamente impraticável compreender sintaticamente o que um comando faz, a gente recorre às regras de linguagem chamadas de regras semânticas, que são uma análise um pouco mais, uma aproximação um pouco mais humanamente viável e também mais praticável matematicamente de se provar e demonstrar um conceito da linguagem de programação. Próximo slide. Quando a gente fala das funções da análise semântica, a gente quer dizer aonde essa análise semântica vai ter um uso mais potencial. A gente, dentro da análise semântica, verifica o uso adequado no contexto de variáveis, declaração de variáveis, operação sobre essa variável. Dentro do contexto, a gente analisa tudo isso. Analisa o tipo da variável para variáveis de tipos restritos, tipos declarados, especialmente. A gente verifica isso também relacionado a funções, a operadores, a contexto em geral. Bom, agora eu vou falar um pouco dos tipos de análise semântica. Existem vários tipos de análise semântica, e eles são escolhidos baseando-se tanto no tempo no qual será analisado o evento, podendo ser de execução ou de compilação, quanto no atributo lógico que está sendo demonstrado. Indo ao primeiro tipo, nós temos a semântica estática. Ela ocorre em tempo de compilação e efetua a checagem de tipos, declarações de variáveis e coisas afins. Coisas mais básicas, como ver se você atribui um inteiro a um inteiro, se a variável que você está usando ela foi declarada previamente. No caso de linguagens de declaração explícita. Linguagens como o Python, que a declaração é implícita, não ocorre esse tipo de regra. Mas, continuando, como a análise sintática não é capaz de demonstrar todo o processo lógico de uma linguagem, normalmente ela é relacionada à semântica estática numa gramática de atributos. Bom, falando um pouco de gramática de atributos, elas são uma abordagem formal usada tanto para descrever quanto para verificar a corretude das regras de semântica estática de um programa. Ela verifica os atributos, sejam eles herdados ou sintetizados, atrelados aos símbolos gramaticais, como por exemplo valor e tipo. Vamos supor que você tem uma variável, um inteiro x, por exemplo. Esse inteiro ele tem atributos como valor, tipo, ele é um inteiro, né? Ele tem um valor, por exemplo, 3, x igual a 3. Ele tem um valor 3, ele pode ter um atributo endereço de memória, ele pode ter diversos atributos que serão utilizados nas regras estabelecidas. E aqui a gente tem um exemplo de gramática de atributos. A gente tem um atributo herdado aqui, que é um tipo, né? Que você declarou A, B e C como um tipo inteiro. E a gente sintetizou o valor desses atributos. O programa ele vai checar, na gramática de atributos, se os outros atributos, que não são o valor, no caso o tipo, eles são compatíveis entre si ou iguais. Eles permitem essa operação. Caso positivo, o valor de A, por exemplo, pode receber o valor de B ou C, na linguagem objeto. E é basicamente isso.
Vamos falar algumas regrinhas da semântica estática. São regrinhas bem básicas, como toda variável tem que ser declarada no máximo uma vez, porque senão você vai fazer uma declaração dupla e isso não existe, né? Você vai declarar um negócio em cima, depois declarar embaixo de novo. E também toda variável declarada tem que ser utilizada ao menos uma vez, porque senão não faz sentido ela existir. Quando se trata da análise estática, o compilador recebe um código único e imutável. Mas na análise dinâmica, que ocorre agora em tempo de execução, o código está suscetível à interferência do usuário e é onde também os loops começam e esperançosamente terminam. Na análise dinâmica, a gente quer estabelecer o comportamento e os resultados da execução de um programa só do código-fonte em si, mas também das maneiras que o usuário vai interagir com esse programa. Ela pode ser dividida em operacional, denotacional e axiomática. A gente vai trabalhar todos esses modelos aqui. Na dinâmica operacional, a gente descreve o significado de uma sentença quando a gente executa esse código na máquina. É justo dizer que o programador pequeno, o programador iniciante, executa um pouco da semântica operacional, já que ele vai pegar pequenas partes de algoritmos e programas, ou até programas inteiros, e vai executar na sua máquina apenas para ver o resultado. Mas quando se trata de compiladores, você quer, na verdade, particionar um computador, isolar esse programa da memória e verificar como o seu programa vai interagir com o computador, o que diz respeito a todo o processo de execução, como que o computador vai fazer para poder determinar se operacionalmente o seu programa é verdadeiro. Aqui a gente começa a tratar também sobre o estado da máquina, que é precisamente você ver como é que a máquina estava no instante, a partição isolada da máquina estava no instante em que você iniciou o programa, até o instante que o programa retornou um resultado. Aqui a gente tem um pequeno exemplo da semântica operacional. A linguagem em si está na mais próxima possível da linguagem humana, até porque esse não é exatamente o ponto, é a restrição. Essa semântica ela é muito ampla. O ponto aqui é ver como o computador vai executar os passos. Então, num for loop, a gente tem primeiro a atribuição, a expressão 1, ali no significado, diz respeito a uma atribuição. Você declara uma variável, se ela já não tiver sido declarada, e atribui um valor a essa variável. E só então o computador vai entrar no loop de fato. Então, ele vai verificar na expressão 2 uma condição. Essa condição seria um while loop. Após a recepção da instrução na expressão 1, ele começa um while, enquanto a expressão 2 for verdadeira, ele vai seguir para a expressão 3. A expressão 3 vai ser executada, isso dentro também da própria expressão interna do for loop, a gente está falando aqui apenas das 3 expressões dentro da declaração. Na expressão 3 vai ser executada, seja ela uma subtração provavelmente da variável declarada na expressão 1, e ela retorna para o loop. No loop, ele verifica de novo se é verdadeira, vai para a expressão 3, até que chega no ponto que a expressão 2 vai ser falsa, e aí ele vai para o código externo, ele vai out. Bom, passando agora para a semântica denotacional. É considerado o método mais rigoroso, mais conhecido para a descrição de programas, e baseia-se fortemente na teoria de funções recursivas. Seu processo de construção de especificações para a linguagem define um objeto matemático para cada entidade dessa linguagem, e também uma função, que mapeia as instâncias dessa entidade de linguagem para instâncias do objeto matemático. Como os objetos estão definidos bem rigorosamente, eles moldam o significado exato das suas entidades correspondentes. Dessa forma, temos o nome denotacional, né? Pois cada objeto matemático denota o significado de sua correspondência sintática de forma exata. As funções de mapeamento de uma especificação semântica, como as funções na matemática, têm um domínio e uma imagem. O domínio é a coleção de valores que são parâmetros legítimos para a função. A imagem é a coleção de objetos para quais os parâmetros são mapeados. Na semântica denotacional, o domínio é o domínio sintático, porque mapeia estruturas sintáticas, como o nome indica. A imagem é domínio semântico. Agora passando aqui para baixo, para o próximo slide, a gente tem um exemplo aqui de uma função mbin, que ela tem dois valores possíveis, 0 e 1,
e ela tem dois métodos para... É uma função recursiva que trata os valores de entrada. Então, por exemplo, se eu boto um valor de entrada 1010 em binário aqui, eu vou chamar ela recursivamente, como havia sido dito anteriormente, ela baseia fortemente em recursão. E eu vou recursivamente chamar ela em cima desse valor até que não sobrem mais dígitos. E aí eu vou chegar no meu resultado, que é o número 10 em decimal. A semântica axiomática é chamada assim porque é baseada em lógica matemática. Ela busca abstrair a especificação de semântica da linguagem e demonstrar, por forma de axiomas menores, e provar que certos aspectos dessa linguagem são verdadeiros. Como você está provando que ele é verdadeiro, a semântica axiomática não se interessa pelo estado da máquina ou do programa. Não é interessante para o axioma saber o que o usuário está fazendo, porque independente do que aconteça, você provou, é verdadeiro. Então, para todas as condições possíveis de execução, esse código vai executar adequadamente. Para definir a semântica de uma linguagem de programação completa, você precisa reduzir todos os aspectos dessa linguagem ao método axiomático. Essa é uma das maiores limitações dessa linguagem, porque muitos conceitos do mesmo modelo que a semântica, que a sintaxe, muitas coisas não podem ser provadas ou explicadas, às vezes ficam grandes demais para ser humanamente viável explicar matematicamente. Então, você precisaria reduzir vários aspectos da sua linguagem de programação, se você fosse utilizar a semântica axiomática de demonstração, e isso faz com que ela seja usada mais de maneira para demonstrar mesmo do que para, de fato, definir a semântica da linguagem. Aqui embaixo a gente tem um exemplo de um loop while. Apesar de ser bem simples visualmente, a gente vê de cara elementos matemáticos e uma condição que sempre vai ser alcançada, y igual a x. É claro que isso depende de uma pré-condição onde y é menor que x. Então aqui a gente tem dizendo, enquanto y é diferente de x, ele vai somar 1 a y. No fim, aqui a gente vê entre os colchetes a condição que sempre vai ser alcançada, que sempre vai ser verdadeira. Y eventualmente vai chegar a x. Claro, y deve ser menor que x no início da linguagem. Eu vou dar uma rápida demonstração de análise semântica. Primeiro de análise semântica estática, né? Aqui, por exemplo, eu estou usando C e eu vou tentar atribuir uma variável sem previamente declarar ela. Você pode ver que o Visual Studio, né, já está apontando que está errado aqui, mas se eu compilar o programa e rodar, você vai ver que, se eu tentar compilar o programa, né, você vai ver que ele me deu um erro porque eu não declarei essa variável. Esse é um exemplo de análise semântica estática, que ocorre no tempo de compilação. Agora, por exemplo, se eu declarar essa variável e tentar atribuir um tipo errado para ela, por exemplo, um string, tipo oi. Pera, eu não salvei, né? Desculpa. Agora ele me deu um warning, mas mesmo assim foi uma análise semântica estática, que ele fez em tempo de compilação. Agora vamos passar para uma análise semântica dinâmica, que não é em tempo de compilação. A gente tem aqui um array, seria um vetor, né? E eu atribuí um tamanho 10 para esse array. Só que aqui eu estou passando um índice maior do que esse tamanho 10. E aqui a IDE já está me apontando que isso vai dar errado. Mas eu posso compilar. Exemplo 2 aqui. Ele me deu um warning, só que esse warning, diferente do anterior, foi em tempo de execução. E ele executou isso aqui. Ele fez isso aqui, mas ele não... Ele me avisou que estava errado, porque eu passei do limite do vetor. E isso foi um exemplo de semântica dinâmica. Análise semântica dinâmica. E aqui a gente tem mais um exemplo, que seria a divisão por zero. Seria outra análise semântica do mesmo tipo dessa aqui. A gente pode tentar rodar aqui o exemplo 3. São exemplos bem simples, tá? Mas que demonstram como funciona a análise do jeito mais simplório. Opa.
Não dei um Ctrl S aqui. Aqui, ó. Ele me disse que a divisão por zero é indefinida. E ele descobriu isso em tempo de execução. Ele não fez isso em tempo de compilação. Então, mais um exemplo de semântica dinâmica. É isso, professor. Muito obrigado pela atenção aí. Espero que o trabalho tenha agradado o senhor e os alunos. E é isso. Muito obrigado, professor, e até a próxima.